Raabe, uma das mulheres mais emblemáticas e importantes da Bíblia, peça fundamental na história do povo de Deus a ponto de ganhar um lugar na seleta galeria dos heróis bíblicos. Mas nem sempre o nome de Raabe esteve relacionado à honra, coragem, muito pelo contrário. Houve um tempo em sua vida que o seu nome era sinônimo de sujeira, de pouco ou nenhum valor. Mas mesmo assim foi através dessa mulher que Deus fez uma obra extraordinária. E no vídeo de hoje você vai conhecer quem exatamente foi Raabe e sua história sem igual. Bom, Raabe era uma moradora da cidade de Jericó, na terra de Canaã, ou seja, a terra prometida por Deus aos hebreus. E nessa época, os hebreus estavam chegando, estavam muito próximos de Jericó, do outro lado do rio Jordão. A liderança do povo de Deus já estava com Josué, pois Moisés havia morrido há pouco tempo. E Jericó era o primeiro grande obstáculo. E a aproximação dos hebreus estava dando o que falar em toda a terra de Canaã. Isso porque as histórias sobre o Mar Vermelho se abrindo, sobre as vitórias dos hebreus em cima de outros reinos poderosos no deserto, essas histórias se espalharam muito rápido. E a Raabe, eu não poderia nem dizer que ela era uma moradora comum, porque naquele tempo as mulheres que faziam o que ela fazia não eram vistas como comuns, muito menos tinham alguma dignidade. Simplesmente pertenciam a um dos mais baixos níveis da sociedade e ponto. Raabe era uma prostituta. Josué capítulo 2, verso 1 é só o primeiro trecho da Bíblia a deixar isso muito claro. Então a Raabe, tendo essa ocupação ali em Jericó, provavelmente em alguma estalagem onde passavam muitos viajantes, certamente ela já ouvia falar dos hebreus há muito tempo. Mas como afinal a história dos hebreus cruza com a história de Raabe? Bom, antes de atacar Jericó conforme o mandado de Deus, Josué enviou 2 espiões até a cidade de Jericó para fazer o reconhecimento do local, das fortificações, do exército. E esses 2 homens, certamente disfarçados, vão parar na casa de Raabe. Bom, primeira coisa, a Bíblia não relata o nome desses 2 espiões. E segundo lugar, a Bíblia também não relata o exato local, ponto de encontro entre os 2 espiões hebreus e Raabe. É muito possível que Raabe e os espiões tenham tido um primeiro contato na suposta estalagem onde ela fazia os seus serviços. E aí, depois disso, com ela já sabendo de que realmente eles se tratavam, ela tenha levado eles para sua própria casa. E eu digo isso porque há quem diga que Raabe os levou para sua casa, levou os 2 espiões para sua casa pensando que eles seriam mais outros de muitos dos seus clientes. Mas eu pessoalmente não acho isso muito possível, porque mais à frente a própria Raabe relata que ela tem mãe, pai, irmãos e irmãs, então uma família relativamente grande. Seria muito pouco provável que ela fizesse os seus serviços em sua própria casa, então eu acredito que Raabe os levou para sua casa justamente por saber de quem se tratava exatamente aqueles 2 homens, por saber que se tratavam de 2 hebreus. Mas gente, por que a Raabe fez isso? Porque ela escolheu ajudar 2 homens de um povo do qual ela ouvia falar e sabia que representava para a segurança de Jericó uma ameaça. Não seria mais aceitável esperar dela um comportamento ali talvez de denúncia, entregando aqueles homens para os oficiais do exército e talvez recebendo uma recompensa por isso? Aí a gente precisa linkar aquela informação sobre Raabe não valer nada em sua própria cidade, sua própria terra, com o que ela mesma diz aos 2 espiões quando eles estão escondidos em sua casa. Ela diz o seguinte, que todo o povo daquela terra está desanimado, estão com medo dos hebreus, apavorados, e isso por conta das histórias que ouviram, do que eles fizeram aos amorreus, das águas do Mar Vermelho, e ela diz também que sabe que Deus deu a eles essa terra, e reconhece Deus como Deus Supremo. Ela diz que ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E é muito interessante isso porque os cananeus eram povos politeístas, ou seja, reconheciam e adoravam a diversos deuses, jamais um apenas, e muito menos um que não tivesse um rosto para ser representado em imagens, esculturas. Mas a Raabe o reconhece dessa forma, como o Deus acima de todos os deuses. Veja que, enquanto os povos daquela região se deixaram dominar pelo pavor, Raabe não ficou apenas no medo, ela agiu, ela escolheu fazer algo, escolheu mudar sua vida e começou isso reconhecendo verdadeiramente Deus como supremo, coisa que cananeu nenhum ali estava disposto ou tinha coragem de fazer. Porque uma mudança dessa, uma mudança de crença como essa,
é de fato algo gigante. Então, de um lado, Raabe tinha uma sociedade que deveria ser o seu povo, a desprezando, a colocando por baixo, a tratando como algo inferior a um ser humano, dia após dia. Aliado a isso, sua profissão, para ela humilhante, profissão que talvez fosse uma das poucas coisas que alguém pobre como ela poderia conseguir naquele tempo e naquele lugar. Talvez Raabe fosse uma das provedoras de casa, quem sabe a única provedora. Do outro lado, essa constatação inteligente que ela faz de que aquele Deus só pode ser o Deus acima de todos os deuses dos quais ela já ouviu falar em toda a sua vida. Constatação que pode parecer óbvia pra gente hoje em dia, olhando para o passado e tendo uma visão do todo, mas que naquele tempo nenhum homem ou mulher, servo ou nobre, foi capaz de fazer. Naquela noite em que Raabe levou os 2 espiões para sua casa e os protegeu ali, de alguma forma foi descoberto que haviam espiões hebreus em Jericó, e essa notícia chegou até o rei. Será que os espiões se descuidaram em algum momento? Ou talvez algum hebreu traidor conseguiu levar essa informação até o rei de Jericó? Não sabemos, a Bíblia não relata isso em detalhes, mas o fato é que, quando o rei de Jericó descobriu sobre a presença dos espiões, mandou seus homens até a casa de Raabe, onde estava não só ela e sua família, mas também os 2 hebreus. E para esconder eles, ela os colocou na parte de cima, lá no telhado, e desconversou ali com os oficiais. Confessou sim que os recebeu, mas ela falou que não sabia quem eram, ou seja, se colocou como mais uma vítima dos espiões. E disse que eles foram embora e que se eles fossem atrás, talvez os alcançasse ainda. Eles acreditaram naquilo tudo e foram. Agora pensa só na coragem e na determinação que essa mulher teve que ter para fazer isso, para desconversar a realidade para os homens do rei, para despistar aquelas máquinas de guerra em forma de homens. Ela não estava fazendo isso pelo que acreditava? Ainda que jamais tenha visto Deus, ainda que jamais tenha visto sequer um sinal de Deus, e muito menos chegado próximo do acampamento hebreu? Será que ali, no lugar pecaminoso e idólatra onde ela cresceu, no lugar onde toda a sua vida de sujeira foi vivida, será que mesmo ali ela já não estava vivendo e agindo pela fé? Bom, depois disso ela faz aos 2 hebreus um pedido. Na verdade, se estabelece entre eles ali uma aliança. Ela pede que, em troca de ter protegido e salvado eles, que quando eles invadirem a cidade, coisa que ela tem certeza que acontecerá e que eles vão vencer essa batalha, que quando isso ocorrer, que ela e toda a sua família seja salva, que sejam poupados. E ali, os 2 espiões fazem esse trato com ela e falam para que no dia da invasão ela coloque um cordão na janela, que o amarre ali, um cordão escarlate, tom avermelhado, para que seja identificada a casa que deva ser poupada. E assim, com a ajuda de Raabe, os 2 descem pela janela dela, pois a casa de Raabe estava sobre o muro da cidade, e eles assim acabam partindo. E depois, no dia da invasão, acontece a queda das muralhas e a batalha de Jericó. E os 2 espiões voltam à casa de Raabe para retirar ela e toda a sua família dali em segurança. Provavelmente aquele foi o único ponto da muralha que não caiu, pois eles ficaram em segurança em sua casa, casa essa que, como dissemos, estava sobre o muro da cidade. Depois disso, Raabe e sua família se juntaram aos hebreus, certamente ganharam ali uma tenda, e Raabe finalmente se viu livre, se viu liberta. Liberta do seu passado, liberta dos seus pecados, liberta da escravidão em que vivia, que incluía o seu trabalho se prostituindo, que incluía os julgamentos preconceituosos de pessoas que não levavam em consideração que por baixo daquela casca de meretriz havia um ser humano, uma alma desesperada por encontrar seu Criador, mas que o seu Criador sim a viu, reconheceu ali, um coração sincero e fez conforme a sua fé. É claro que muito provavelmente a vida de Raabe ali com os hebreus não foram mil maravilhas. A partir daquele momento ela não viveu um conto de fadas, não. Raabe deve ter se enfrentado julgamentos, olhares tortos, exclusões. Se o povo murmurava contra Moisés, que dirá de uma estrangeira e ainda ex-prostituta. Mas nada disso era maior que a fé de Raabe, certamente que não. Aquela estrangeira ali, mesmo não tendo visto o maná caindo todas as manhãs na porta de sua casa, mesmo não tendo cruzado o Rio Jordão em seco, mesmo assim ela tinha muito mais fé do que muitos hebreus que estavam mais preocupados em julgar do que em entender, acolher, ajudar. O importante é que ela foi sim bem acolhida por muitos, principalmente por Josué. Tanto é que Raabe, não sabemos exatamente quanto tempo depois de ter se juntado com os hebreus,
se casou, e se casou com um hebreu. Salmão foi o homem hebreu com quem Raabe se casou e ao lado de quem escreveu uma nova história. Não é o foco desse vídeo, mas pensa só o que esse rapaz, esse moço, esse homem não deve ter ouvido quando o povo descobriu que ele iria se casar com uma estrangeira. 2. Uma ex-prostituta. A Bíblia não relata, mas podemos imaginar que esse casal deve ter sofrido muito para ficarem juntos. Não deve ter sido nada fácil se unirem sob o julgamento do povo. Quantos ali não esperavam que Salmão se casasse com uma boa moça, uma hebreia de família, de sua tribo? Mas não era para ser assim. Era para ser da forma que aconteceu, a forma que Deus queria. Na novela Terra Prometida, a fim de se construir um arco ainda mais dramático, foi colocado que um dos dois espiões foi o próprio Salmão. É possível que isso tenha acontecido? Sim, claro, sem dúvidas. Mas, infelizmente, não queremos saber com certeza com o que temos atualmente. E dessa união de Raabe e Salmão nasceu Boaz. Sim, aquele Boaz da história de Ruth. Aquele Boaz, homem rico, hebreu exemplar, que acolheu uma estrangeira, a Ruth, que era de Moabe, e a salvou, a amou e se casou com ela. Mais uma vez, as escrituras não relatam, mas podemos imaginar que certamente a inspiração do respeito e acolhimento de Boaz para com os estrangeiros veio de seus pais, veio pela identificação com sua mãe Raabe, que era uma estrangeira e mesmo assim foi bem tratada pelo seu pai. Não podemos nos esquecer que naquele tempo os hebreus eram extremamente fechados para outros povos, não era muito bem visto um estrangeiro ali no seu meio. Então vejam como o bom exemplo passou de pai para filho, de Salmão e Raabe para Boaz. Raabe volta a ser mencionada na Bíblia no Novo Testamento, na genealogia de Jesus. Sim, Raabe é uma antepassada de Jesus. E naquela época entravam nas genealogias apenas os homens. Muito raramente, mas muito raramente mesmo, alguma mulher era mencionada. E na genealogia de Cristo, que vai lá de Abraão até Jesus, são mencionadas apenas 3 mulheres. Uma é Tamar, que deu filhos a Judá, e as outras são justamente Raabe e Ruth. Então 2 mulheres estrangeiras, e no caso de Raabe com um passado sujo, as 2 foram inclusas na genealogia do Filho de Deus. É por conveniência com erro, com pecado? De forma alguma. É por conta da imensa fé que essas 2 mulheres demonstraram. Raabe foi fundamental na vitória do primeiro grande obstáculo dos hebreus na conquista de Canaã, a terra prometida, e por isso peça importantíssima da história de Israel. E também parte da genealogia do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. E as honras de Raabe não param por aí não. Em Hebreus 11, o autor discorre sobre a importância da fé, dando exemplos do passado, formando assim uma galeria dos heróis da fé, estando inclusos Abraão, José, Moisés. E no verso 31 diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Que honra, não é mesmo? Nem mesmo Débora, a única juíza mulher de Israel, foi mencionada nessa galeria. O autor menciona Baraque, que foi o companheiro de missão de Débora, mas Raabe sim se tornou uma heroína da fé e para sempre ela vai ser lembrada dessa maneira até o fim dos tempos. Se você gostou desse vídeo e quer receber outros conteúdos como esses acerca das produções bíblicas da Record, se inscreva no canal e ative o sininho. Inclusive a novela /série Reis tá vindo aí e a gente vai falar muito sobre ela aqui no canal, então se inscreva aí, não perca tempo. E aqui na tela estão outros 2 vídeos para você ficar mais um pouquinho com o canal falando de bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e shalom!